Bom, então tá. Gravando então a nossa aula de hoje, galera. Vou mostrar para vocês o que eu já coloquei ali no sistema que nós temos preparado para a nossa aula de hoje. Tá? Então, nós vamos comentar um pouco sobre a atividade que vocês fizeram na aula passada, sobre o LAC, né, Licença Ambiental por Compromisso. Como a Tainá já comentou, o Estado de Santa Catarina já tem, né, implantado o LAC. Não sei como que está funcionando o LAC lá, mas no Estado do Rio Grande do Sul ele foi aprovado agora no Código Estadual, no Código Ambiental, né, do Estado, e no início deste ano de 2020. Então, por isso que eu trouxe esse assunto para nós, porque é um assunto polêmico, né? Teve um tempo atrás que a gente estava naquela função de autolicenciamento a nível federal, né? E aí eu me lembro que o próprio Ministério do Meio Ambiente batia muito na tecla, sendo alguns momentos favorável ao autolicenciamento e alguns outros momentos desfavorável ao autolicenciamento pela grande repercussão que teve, né? Teve, claro, uma pressão pública sobre o autolicenciamento na época, e aí foi um papo, foi uma discussão, então, que ela ficou ainda em andamento e não andou muito, né, a nível federal, né? Teve ainda muita pressão por parte de muitos empreendedores para que se autorizasse o autolicenciamento, mas ele ficou muito nessa parte de discussão, de ideologias, e acabou não sendo aplicado de fato, tá? Bom, eu separei aqui para nós, então, na aula de hoje, nós vamos fazer um breve comentário sobre essa licença ambiental por compromisso, que foi o foco da nossa última atividade, e depois nós vamos começar, né, o conteúdo sobre o sistema de gestão ambiental, e claro que nós vamos nos basear sobre a ISO 14001, tá? Aí nós vamos ver um pouco sobre o que é essa ISO, como é que surgiu esta norma, né? Então nós vamos ver que dentro da própria norma 14001 nós já temos uma parte introdutória, nós já temos ali qual o objetivo desta norma, ou até mesmo da implantação de um sistema de gestão ambiental, se ele é digamos, uma atividade de prevenção da poluição ambiental, ou se ele é uma atividade, né, uma ação de controle da poluição ambiental. Então, nós vamos ver isso, vamos debater um pouquinho, e, ao final, então, a gente faz aí um breve levantamento que a gente comentou na aula, tá? Deixei para vocês aqui disponível, então, a norma ISO 14001-2015, tá? E também eu deixei um outro documento de introdução à ISO 14001, que é um documento em inglês que foi tirado do próprio site da ISO. Tá? Então, eles têm ali quais são os objetivos da ISO. Esse documento eles fizeram quando teve a mudança da versão 2004 para a versão 2015. E aí eles colocam, né, por que fazer a mudança? Ou em quanto tempo eu devo fazer a mudança da versão 2004 para a versão 2015. E aí, então, ele traz uma série de coisas, né? Objetivos, benefícios, por que fazer, por que não fazer, enfim. Só que, claro, está tudo em inglês, e eu vou brevemente mostrar para vocês depois, quando a gente focar na parte da ISO. Tá, galera? Bom, vamos lá. Na aula passada, eu dei para vocês, então, a atividade sobre licença ambiental por compromisso, e aí pedi, então, para que vocês pesquisassem sobre o assunto e, claro, dessem a sua opinião, que isso que é o mais importante, dar a sua opinião sobre esse assunto, que é um assunto, digamos, levemente polêmico, né? Bom, resumindo o que então o LAC nada mais é do que um procedimento no qual o empreendedor, então, ele preenche lá uma série de documentações, obviamente sempre com responsabilidade técnica, né? E aí, então, ingressa no órgão ambiental com essa documentação, solicitando ali a sua licença ambiental, que é feita uma análise prévia pelo órgão ambiental, e aí, então, é emitida esta licença ambiental por compromisso. O que muda a licença ambiental por compromisso das outras licenças ambientais tradicionais que a gente conhece? A LP, LI, LO, licença de ampliação, regularização, enfim. O que modifica aí? O que modifica é que antes a gente fazia, então, os projetos ambientais, submetia eles previamente ao órgão ambiental, ele analisava, dava um retorno,
Caso necessitasse de uma complementação de documentação, o empreendedor devolvia, então, o processo com a documentação solicitada ao órgão ambiental, seguia a análise, e é um processo, né? Não era, né? É um processo que leva um tempo, é um processo moroso, burocrático, porque tem uma série de etapas a serem cumpridas, e é claro que o órgão ambiental utiliza, na sua grande maioria, né, principalmente os órgãos estaduais e o órgão federal, utiliza quase o tempo integral que ele tem de análise documental e, então, para emitir o seu parecer, de emissão da licença ambiental ou não da licença ambiental, tá? Bom, esse é o processo comum, esse é o rito comum, né? Agora, com o LAC, todo esse processo de vai a documentação, analisa, volta para o empreendedor complementa, retorna para o órgão ambiental, isso, então, ele sai. Os empreendedores, os empreendimentos, eles já, então, é como se eles mesmos emitissem a sua licença, né? Então, eles apenas entregam a documentação ao órgão ambiental, que faz, obviamente, uma análise, e autoriza o funcionamento, autoriza a instalação do empreendimento e assim por diante. Tá? Então, essa é uma licença ambiental por compromisso. Qual é a grande discussão quando a gente fala do LAC? Que, primeiro lado positivo que muitos trazem é a questão realmente da desburocratização, não precisa esperar um longo período para que a empresa comece a funcionar, não precisa de uma série de documentações que eram solicitadas, então há uma redução na questão de documentação, uma redução de complexidade dessa documentação a ser analisada. Então, isso é um ponto positivo que muitos empreendedores apoiam, né? A questão da licença ambiental por compromisso. E o lado negativo é que, verifiquem o seguinte, quando eu tenho uma licença ambiental por compromisso, o órgão ambiental, ele emite esta licença ambiental sem verificar o empreendimento de fato, ou seja, sem verificar o empreendimento na prática, como que ele funciona, né, quais são as possibilidades, os riscos, né, ou a possibilidade de causar um dano ambiental. Então, ele não vai, nesse primeiro momento, em loco, ele emite a licença ambiental com base naquela documentação entregue pelo empreendedor, certo? Aí é que está um grande problema digamos, do lado que é contrário ao LAC, ou do lado ambientalista, né, referente ao LAC, é que esse processo mais reduzido, né, essa análise mais reduzida, faz com que a gente tenha uma negligência, bota aspas aí, do órgão ambiental referente aos empreendimentos. Bom, por que eu falo negligência entre aspas, né? Porque hoje nós sabemos que os órgãos ambientais são muito deficientes em termos estruturais, né? Já tem um corpo técnico mais reduzido, já tem fiscais em número reduzidos para a quantidade de empreendimentos a serem fiscalizados, ou seja, eles normalmente com a licença ambiental, o procedimento de licenciamento ambiental que ocorre normalmente já é complicado de fazer a fiscalização. Imaginem vocês agora onde eu tenho empreendimentos funcionando, é claro que esses empreendimentos certamente serão aqueles de potencial poluidor extremamente baixo para ser permitido esse tipo de licença, mas de qualquer forma existe o risco do dano ambiental desses empreendimentos, certo? Aí imagine que esse empreendimento ele começa a funcionar com uma análise prévia do órgão ambiental, emissão da licença, sem que se faça uma análise prática, uma análise efetiva do empreendimento em loco. Não se faz uma fiscalização. Aí o que é dito, né? Que a fiscalização, né, que a verificação deste empreendimento, saber se de fato aquele compromisso que ele assumiu está sendo cumprido, seria realizado posteriormente, então, à emissão da licença, certo? O problema é o seguinte, depois da emissão da licença, tem um problema de que nada vai mudar em termos estruturais no órgão ambiental. O órgão ambiental vai continuar com um número reduzido de técnicos, de fiscais, para fazer essas vistorias das licenças ambientais. Qual é a consequência disso? O empreendimento pode funcionar por um longo período sem que o órgão ambiental efetivamente verifique em loco as condições do empreendimento, as condições ambientais ao redor do empreendimento, sem que, de fato, verifique se aquelas informações são passadas pelo empreendedor, né, na documentação, são de fato verídicas, né? Então, aí a gente pode ter um grande problema. Nós vamos ter licenças emitidas
sem que o órgão ambiental, de fato, conheça o empreendimento e conheça as condições ambientais que influenciam esse empreendimento, certo? E aí nós temos, claro, pontos positivos e pontos negativos. Tá, galera? Então, o que eu queria de vocês com relação ao licenciamento por compromisso era isso, tá? Que vocês, de fato, verificassem esses dois lados que nós temos para discussão e dessem a opinião de vocês, se vocês eram a favor ou eram contra esse tipo de procedimento na questão ambiental, é claro, dentro do estado do Rio Grande do Sul, né? Já que eu comentei com vocês que o LAC foi aprovado no Código Ambiental do Estado no início de 2020. Tranquilo, galera? Alguma dúvida aqui? Vocês querem fazer algum comentário sobre o LAC que vocês pesquisaram? Vocês querem fazer algum questionamento do LAC? Por favor, fiquem à vontade aí. Alguém gostaria de fazer algum comentário, alguma dúvida? Gostaram daquilo que pesquisaram? O que vocês viram? Pelo que eu olhei ali, professora, assim, pelo que eu consegui pesquisar, assim, eu não, até no meu trabalho, assim, coloquei que eu não fui muito a favor dessa decisão, né? Porque a questão ambiental normalmente já é uma das últimas, assim, a ser considerada, a ser avaliada, né? E ali, querendo ou não, é mais uma facilidade para isso. A gente entende que ali a questão da fiscalização dos órgãos não tem pessoas suficientes para atuar em todos esses lugares, né? Mas se tinha que ser revista alguma coisa, teria que ser nesse sentido, não em outro, né? Mas é a minha opinião, né? Aí eu faço aqui uma análise crítica sobre essa questão, principalmente relacionada à área ambiental, né? Geralmente nós temos uma grande pressão empresarial sobre a questão de licenciamentos ambientais, sobre a questão ambiental, porque para uma grande parcela, eu não posso generalizar, mas há uma grande parcela de empreendedores, né? Se a gente pode chamar assim, né? Essas empresas, enfim, né? Eles têm essa questão de reclamar muito sobre a burocracia, reclamar muito sobre os custos do licenciamento, o que talvez com o LAC reduziria, né? Então, por isso que quando a gente vê alguma notícia sobre alguma, eu não digo fragilidade, mas algum benefício em termos de legislação ambiental, alguma redução em termos de fiscalização ou controle ambiental, quando a gente tem essa redução, o setor empresarial comemora muito, né? Justamente por essa questão de facilidades para ter o seu empreendimento funcionando, é uma questão de lucratividade, a gente sabe que o foco da empresa, né, dos empreendimentos, são o lucro, então, tendo esse tipo de possibilidade, também reduz uma grande quantidade de recursos financeiros sendo desprendido para isso, né? Então, é claro que existe uma pressão, então aqui fica uma crítica, né? E geralmente, quando a gente tem lá o setor político, né, o setor legislativo, né, o poder legislativo que desenvolve esse tipo de legislação, ele acaba sofrendo uma grande pressão desses caras, né? E a gente sabe que é assim que funciona, né? Então, existe um tomar lá da cá muitas vezes, e existe essa pressão política, sim, existe essa pressão empresarial, que faz com que hoje nós tenhamos algumas leis muito, muito frágeis. Tá? Então, muitas vezes favorecem alguns lados, mas prejudicam outros muito maiores. Isso a gente viu nas eleições agora de 2020, a gente já viu nas eleições presidenciais passadas, então a gente viu que o meio ambiente, muitas vezes, ele é uma espécie de troca, né? Ele é uma moeda de troca em termos de políticas públicas. Então, conforme a pressão que eu sofro, eu posso ir para um lado ou posso ir para o outro, né? E, às vezes, eu posso ter um pensamento relacionado à prevenção, à proteção ambiental, mas quem me apoia e quem, digamos, quem banca tudo, é um setor que, de fato, não é muito a favor dessas questões de proteção ambiental, ou é a favor do desenvolvimento, né, acelerado, urbanização, etc. E aí, essa pressão acaba, então, influenciando muito nas decisões políticas, né? Então, a gente sabe que é isso que acontece. Bom, dito isso, galera, a gente já sabe, a gente já viu que nas aulas passadas nós comentamos sobre algumas atividades de controle, entre elas questões de resíduos sólidos. Nós vimos que
dentro da própria licença ambiental, nós temos lá uma condicionante relacionada aos resíduos sólidos, relacionado aos efluentes, relacionado às emissões atmosféricas. Então, nós vemos que ali existe uma obrigatoriedade do empreendimento, do empreendedor, em cumprir aquelas exigências, tá? Então, essas condicionantes são obrigatoriedades. O que agora nós vamos tratar, a partir da aula de hoje até o final da nossa disciplina, é que existem também algumas outras atividades que não são de cunho obrigatório para o empreendedor, certo? São atividades de prevenção ambiental que é facultado ao empreendedor implantar ou não dentro do seu empreendimento, certo? Uma dessas atividades, ou uma dessas estratégias, tem muitos autores que gostam da palavra estratégia ambiental. Então, vamos falar aqui também de estratégia ambiental, né? Então, tem alguns autores que falam, né? Essas estratégias ambientais são estratégias cujo o empreendedor ele é facultado a implantar ou não. Então, vamos à primeira situação. O sistema de gestão ambiental, eu vou escrevendo aqui no chat para a gente conseguir se comunicar melhor também. Então, o sistema de gestão ambiental é uma estratégia facultativa. Facultativa. O que quero dizer com isso, então? Que eu posso implantar um sistema de gestão ambiental na minha organização ou não implantar um sistema de gestão ambiental na minha organização, certo? Eu tenho essa opção, essa escolha, né? O que é diferente daquilo que nós vimos nas condicionantes, quando falava o seguinte, enviar ao órgão ambiental trimestralmente uma planilha de geração de resíduos. Bom, isso é uma obrigatoriedade, a empresa não tem o poder de escolha se vai enviar a planilha, né, se vai fazer uma relação de resíduos gerados, de quantidade, de encaminhamentos, nesse sentido não é uma faculdade do empreendedor. Agora, quando a gente fala de estratégias de prevenção, como no caso do sistema de gestão ambiental, como no caso de implantação de um programa de produção mais limpa, então, são estratégias que são facultativas, mas que trazem excelentes benefícios para a organização, incluindo aí aquelas obrigatoriedades do empreendimento. Então, quando eu implanto um sistema de gestão ambiental, por mais que ele não seja obrigatório, eu estou incluindo dentro do meu sistema de gestão ambiental uma série de requisitos. E entre esses requisitos nós temos efluentes líquidos, nós temos emissões atmosféricas e nós temos, é claro, os resíduos sólidos, certo? Então, quando nós temos sistema de gestão ambiental, nós temos tudo isso dentro dessa estratégia, dessa atividade, tá? Dessa implantação. E aí, por isso que quem tem um sistema de gestão ambiental implantado, em caso da iminência da ocorrência de um dano, ou que esteja ocorrendo um dano, de repente por uma falha, por algum incidente que possa ocorrer, quando o órgão ambiental, ao verificar em loco que está na iminência de ocorrer o dano, ou que ocorreu um dano, quando eu tenho um sistema de gestão ambiental implantado, e é claro que, ao mesmo tempo que ele está implantado, eu consigo comprovar que eu tenho um sistema de gestão ambiental, o órgão ambiental já vê com bons olhos que aquele dano ambiental causado, ou aquela iminência de dano ambiental a ser causado, que aquilo lá realmente é algo que não é frequente acontecer, é algo que realmente aconteceu por uma falha, por um incidente, e que a empresa tem uma certa responsabilidade em termos ambientais. Ela se preocupa com a prevenção ambiental. Então, estratégias facultativas são muito interessantes quando tu quer demonstrar para o órgão ambiental, quando tu quer demonstrar para a população, para os teus colaboradores, né, para todas as partes interessadas, como sócios, os stakeholders, funcionários, fornecedores, clientes, quando tu quer demonstrar para eles que realmente tu tem interesse na prevenção, tu tem foco em proteção ambiental, esse sistema de gestão ambiental é uma estratégia interessante para demonstrar isso, certo? Então, por isso que estratégias facultativas são realmente muito interessantes. Embora, para alguns empreendedores, isso pode ser um custo elevado. Mas nós vamos ver ainda, na aula de hoje, que nós temos, claro, a implantação do sistema de gestão ambiental
no qual nós desempenhamos um pouco de custo, né, um pouco do financeiro da organização, e tem também algumas atividades que a gente pode desenvolver, implantar o sistema de gestão ambiental, que não há necessidade de desprender recursos financeiros para isso. Tá? Então, é claro que vai depender muito do tipo de empresa, poder financeiro, equipe técnica capaz de implantar o sistema de gestão ambiental, e é claro que todos esses fatores vão influenciar diretamente nessa questão de ter um sistema eficaz, ter um sistema em andamento e assim por diante. Certo? Dito isso, galera, eu quero diferenciar para vocês as estratégias em estratégia de curto prazo e estratégia de longo prazo. Vamos lá. Estratégia de curto prazo e estratégia de longo prazo. Tá? Estratégia de curto prazo são aquelas estratégias ambientais cujo o foco, o objetivo ambiental se encontra dentro de um ano, certo? Tem autores que vocês podem encontrar que vai dizer que curto prazo é ali entre 6 meses e 8 meses, e tem autores, claro, que vão dizer ali até um ano. Passou de um ano, já não se torna mais curto prazo, tá? Quando termina esse ano aí, já começa a se tornar um objetivo, uma estratégia a longo prazo. O longo prazo, é realmente que esse sistema de gestão ambiental, ele continue por um longo período, tá? Todos vocês estão me escutando aqui, parece que caiu a minha conexão. Deu uma cortada para vocês aí? Vocês estão comigo? Cortou, sim, um pouco antes da tua fala. Cortou um pouco, mas deu para entender? Travou, sim, né? Uhum. Se deu para entender, tranquilo. Eu vi que aqui deu uma caída na minha conexão, mas aqui está tudo certo, né? Beleza. Então, vamos lá. Beleza, tranquilo. Vamos lá, então, galera. Como eu comentei agora, o sistema de gestão ambiental, o SGA, então, a partir de agora eu vou falar em SGA e não mais, né, a frase completa, sistema de gestão ambiental, então, o SGA. O SGA é uma estratégia de longo prazo. Por que é uma estratégia de longo prazo? Porque se nós formos pegar a norma ISO 14001, ela traz como metodologia para a sua implantação o chamado ciclo PDCA. Tá? Então, vamos lá. Ciclo PDCA. Tá? Eu tenho um videozinho bem curto lá no canal, se vocês quiserem dar uma olhada sobre a explicação do ciclo PDCA, vocês podem lá também dar uma olhada, tá? Mas, vamos lá. O que é esse tal ciclo PDCA? Nós temos, então, aqui, vocês podem ver, 4 etapas desse ciclo. A primeira etapa, é claro, que é o planejamento. Planejamento. O P de plan, porque é uma sigla em inglês, vocês sabem que a ISO 14001, ela é originalmente na língua inglesa, tá? E no Brasil ela foi traduzida pela Associação Brasileira de Normas Técnicas. Então ela foi traduzida na sua íntegra para o português, é claro que observando muitas vezes não o sentido literal das frases, mas tentou fazer uma tradução bem fidedigna daquilo que em inglês gostaria de dizer aquelas frases, né? Então aí vocês vão ter, claro, uma tradução muito boa da norma ISO 14001, certo? É claro que algumas palavras a gente não tem uma tradução para o português, então algumas palavras acabaram sendo adaptadas, né? Mas ainda nós temos uma norma, digamos, muito bem aplicável, tá? Muito bem aplicável. Então, vamos lá. Primeira fase, planejamento. Planejar. Como tudo na vida se planeja. Tá? Então, para uma organização, é óbvio que a primeira etapa deve ser sempre o planejamento. A gente vai planejar quando vai implantar uma organização, quando vai funcionar uma organização. Se eu tenho um determinado objetivo, então eu tenho que planejar para atingir este objetivo. E quando a gente fala de matéria ambiental, não é diferente. Tá? Então, a primeira coisa que se deve observar é que dentro dessa fase de planejamento, nós temos que estabelecer quais são os objetivos ambientais dessa organização. O que eu quero dizer com isso? Onde que essa organização quer chegar em termos ambientais?
ou seja, a política ambiental desta organização. Embora o requisito político-ambiental não seja o primeiro requisito da norma, a política ambiental é extremamente importante. Por quê? Porque é com base nesta política ambiental que a organização vai estabelecer o seu planejamento. É claro que, obviamente, que não só com base nela, mas ela é, digamos, um norteador do planejamento. Porque ali vão estar descritos as principais estratégias, os principais objetivos ambientais da organização. Certo? É claro que tem um detalhe sobre a política ambiental, que muitas empresas fazem uma política ambiental genérica, muito genérica. E se vocês fizerem uma pesquisa rápida no Google, vocês vão ver que, se eu pegar uma política ambiental de uma empresa de alimentos, se eu pegar uma política ambiental de uma empresa petrolífera, se eu pegar uma política ambiental de uma indústria metalmecânica, vocês vão ver que existe uma grande semelhança nas políticas ambientais. Por quê? Porque elas estabelecem uma política ambiental genérica. Eles pegam o requisito, digamos, esse requisito que tem na política ambiental da ISO, e aplicam ela de forma genérica. E aí acaba que, se eu pegar uma política ambiental de uma indústria de alimentos e agora eu for abrir uma indústria química, eu posso muitas vezes pegar exatamente a política ambiental dessa indústria de alimentos e aplicar direto, não preciso nem alterar muitas vezes, dentro de uma política ambiental de uma indústria química. Por quê? Porque ela é tão genérica, que chega a ser bizarra. Porque as pessoas, quando vão fazer uma política ambiental, acho que com medo de errar, né, com medo de colocar alguma bobagem na política ambiental, elas fazem uma política ambiental genérica. E se eu recomendar a vocês, se vocês um dia participarem da discussão sobre uma política ambiental de alguma organização, por favor, tentem enxergar a empresa que vocês trabalham, a organização que vocês trabalham, e tentem fazer uma política compatível com isso, e não uma política ambiental genérica. Tá? Porque senão qualquer um vai lá, pega a política ambiental que vocês desenvolveram, e vocês acham que desenvolveram uma baita de uma política ambiental, que não é porcaria nenhuma, e aí vão pegar e vão aplicar ela direto, não vão nem mudar ela, vão aplicar direto para uma outra atividade, para um outro setor, e assim por diante. Tá? Então, daqui a pouquinho eu vou fazer uma pesquisa rápida para a gente ver esses modelos, né, de política ambiental, vocês vão ver que são muito semelhantes. Tá? Então, planejamento, eu vou estabelecer objetivos, onde é que eu quero chegar em termos ambientais. E aí eu vou fazer o seguinte, bom, quem é que vai ser o responsável, né, para coordenar o atingimento desse objetivo? Quanto isso vai custar, se é que vai custar alguma coisa, quanto tempo isso vai levar, como que isso vai ser feito, por que eu estabeleci essa estratégia, né, ou por que eu vou desenvolver essa estratégia? Porque há uma exigência da legislação, ou porque o objetivo da organização, né, a missão da organização é uma missão X, Y, Z, enfim, eu vou estabelecer lá uma série de planejamentos, né, vou fazer uma espécie de planilha 5W2H, vocês já devem conhecer essa planilha em termos de gestão, né, que também é em inglês, né, então, what, who, where, ou seja, onde que eu vou desenvolver essa atividade, né, qual é o setor da empresa, enfim, tem lá 5W2H, para que vocês possam fazer essa planilha, esse planejamento para atingir um determinado objetivo ambiental, tá? Planejei. Aí nós temos a segunda etapa do ciclo PDCA, que é o D, ou seja, o do, fazer, tá? Tradução, fazer. Aí então tudo aquilo que eu planejei, como eu vou fazer, quem vai coordenar a execução, né, qual é a equipe, qual é o setor, por que vai fazer, o prazo, etc, etc. Então, acabei planejando isso, eu vi quais são os riscos desse planejamento, eu levantei uma série de aspectos sobre esse planejamento, e aí, então, eu vou executar o que eu planejei, certo? Simplesmente isso, executar o que foi planejado. Beleza, executei. Aí vai chegar um momento que eu vou precisar verificar se tudo aquilo que eu planejei está de fato ocorrendo como o planejado. Se aquele objetivo vai ser alcançado no tempo previsto, se o modo como eu estou fazendo está correto, ou se teve alguma variação negativa ou até mesmo positiva. Então, fazer uma análise, né, de como isso está sendo executado e se aquele objetivo está sendo alcançado, que é o check. O C do nosso PDCA, ou seja, verificar aquilo que foi executado, verificar os erros, os acertos,
as oportunidades de melhoria. Então, aqui é aquela fase onde realmente é aquela análise crítica sobre a execução. Beleza? Então, chequei, verifiquei. O que eu vou fazer agora? Eu vou agir. E aí nós temos o próximo, a próxima etapa, né, o próximo fato a ser feito com relação a esse ciclo BDCA, que é o ACT, ou seja, agir. Agir sobre o quê, professor? Agir sobre aquilo, então, que foi planejado e deve ser corrigido. Agir sobre aquilo que está em andamento, está dando certo, mas que eu devo ainda observar determinadas variações. Então, eu preciso realmente agir sobre tudo que foi planejado. Beleza? Então, agir é a nossa última, entre aspas, última etapa desse ciclo PDCA. Por que eu boto entre aspas essa questão de última etapa? Porque, como eu comentei com vocês há um tempinho atrás agora, essa é uma estratégia de longo prazo. Longo prazo. Então, ela não termina aqui. Ela deve ser constantemente revisada, constantemente planejada. Então, eu tenho que ir lá. Depois passou o prazo, passou aquele objetivo, ou o objetivo não está sendo alcançado, eu faço novamente um planejamento. Então, eu retorno a essa fase inicial. E esse ciclo, como o próprio nome está dizendo, é um ciclo, né? Ele não para, ele não é algo que se termina. Para quê? Para promover a chamada. Qual é o principal objetivo do ciclo PDCA? Vamos lá. Qual é o principal objetivo do ciclo PDCA? Melhoria contínua do meu processo, da minha organização, do meu sistema de gestão ambiental. Melhoria contínua. E por isso que ele é uma estratégia de longo prazo. Ele não vai terminar depois que eu terminei de implantar o sistema de gestão ambiental. Ah, fui lá e implantei o sistema de gestão ambiental. Beleza, ok. Agora parei por aqui, sentei na cadeira, vou dormir, depois de 2 anos eu acordo. Não. Não. O que eu vou fazer agora é constantemente verificar todo o meu sistema de gestão ambiental. E aí é que entram as auditorias internas, as auditorias ambientais internas nesse caso, certo? Nós vamos ver um pouquinho mais adiante nas nossas próximas aulas sobre auditorias internas, externas, né, os tipos de auditorias, o que se faz em auditoria, quem são os auditores e assim por diante, certo? Então, isso é extremamente importante nós sabermos. Professor, por que é a longo prazo? Justamente porque se busca a melhoria contínua. Melhoria contínua. Tranquilo? Galera, até aqui, como é que vocês estão aí? Estão comigo ainda? Pedro tá tranquilão. Pedro tá tranquilo, tomou um cafezão muito louco e agora ele tá tranquilão. Camila também tá tranquilona. O Arthur tá tudo certo, Glenda também. Jennifer sim, Jaqueline certo. Beleza. Tati também, Tainá também. Beleza. Galera, qualquer dúvida, vai me parando, vai me chamando aí no áudio, manda um sinalzinho de fumaça, escreve alguma coisa aí para nós também no chat aí que a gente vai conversando, tá? Então, beleza. Dito essa fase inicial da nossa ISO, né, do nosso sistema de gestão ambiental, vamos lá olhar a nossa ISO, tá? Então, vou apresentar para vocês aqui a minha tela, onde nós vamos abrir a ISO, então, para verificarmos esta norma. Então, olha só, galera. Observem aqui, ó, que ela tem o seguinte, ó, norma brasileira, ABNT NBR ISO 14001. O que é importante aqui primeiro observar? ABNT NBR. ABNT significa Associação Brasileira de Normas Técnicas, então, que é o órgão não, né? Vamos botar aí, o organismo brasileiro, né? O organismo técnico brasileiro responsável por traduzir a norma para o português. E também é a ABNT, que é a responsável dentro do organismo ISO, né, dentro desse organismo internacional, para debater, né, ou para levar considerações sobre as normas internacionais ISO, certo? É claro que sempre envia representantes, assim por diante, mas a ABNT é a principal responsável, ou a representante do Brasil, dentro destes comitês da ISO, tranquilo? Norma brasileira regulamentadora, justamente porque é uma norma aplicável no Brasil, mas não significa que ela é uma norma brasileira
e não significa que ela é uma norma aceita somente no Brasil. Quando nós temos a sigla ISO, que é de Organização Internacional para Normatização, ou para Padronização, nós entendemos que todas essas normas que têm essa sigla ISO são normas de conhecimento e aplicabilidade internacional. Isso significa que, se vocês tiverem um sistema de gestão ambiental no Brasil implantado com base nos requisitos da ISO, estes requisitos, quando vier alguém de qualquer outro lugar do planeta, certo? Ele vai reconhecer o seu sistema de gestão ambiental pelo atendimento aos requisitos. Justamente por quê? Porque esta é uma norma reconhecida internacionalmente. Ela é usada internacionalmente, certo? Como eu comentei com vocês, esta é uma norma facultativa. Nenhuma organização é obrigada a ter uma certificação ISO. Nenhuma organização é obrigada a ser certificado pela ISO. Porém, há uma série de, muitas vezes, de relações comerciais, relações contratuais, que têm por base uma exigência de ter a norma ISO. Tranquilo? Qualquer dúvida, me chame no áudio, porque eu não estou vendo vocês, eu estou aqui vendo a minha tela, tá bom? Então, beleza. Galera, vamos lá. A norma ISO, nós temos aqui a versão 2015, a versão anterior era uma versão de 2004, tá? Essa versão 2004, então, ela foi atualizada para 2015, e eu gostaria de dizer para vocês que há uma grande melhoria da norma ISO anterior 2004 e da norma ISO 2015, tá? Justamente porque lá em 2004, nós tínhamos uma norma onde ela era com base em um sistema ideal. Então, ela não era com base em riscos e oportunidades. Ela era simplesmente uma norma onde você conseguia aplicar sobre documentos, mas não efetivamente sobre a organização. E aí, muitas vezes, nós tínhamos ali uma documentação realizada sobre um sistema ideal. Então, vamos pensar aqui no balanço de massa de uma organização, né? Entra 10 quilos, produz 8 quilos, sai 2 quilos de resíduo. Isso aqui é um sistema ideal, né? É um sistema onde entra 10 e vai sair 10 nas duas pontas, né? Agora, num sistema normal, num sistema real e não num sistema ideal, muitas vezes nós temos perdas ao longo do caminho, nós temos riscos que vão ocorrer durante a atividade, só que isso não era levado em conta lá em 2004, somente agora em 2015, agora, né? Já faz 5 anos isso, né? Somente em 2015 que, então, efetivamente nós temos uma norma que, de fato, ele se preocupa com a prática, se preocupa com aquilo que é feito na verdade, certo? Leva em conta os riscos, leva em conta que as pessoas, nem todos os dias, as pessoas estão de bom humor, com vontade de trabalhar, muitas vezes elas querem ficar em casa dormindo, muitas vezes elas não estão afim, elas estão irritadas, estão de TPM, o cara acordou com os pés tapados, enfim, sempre pode haver algum problema durante este procedimento, né, durante esta atividade, que pode ali causar, ou tem o potencial de termos aqui um dano ambiental. Tranquilo? Então, aí eu tenho essa norma que busca a realidade, e não o sistema ideal como a 2004. Tranquilo? Então, essa é uma grande vantagem, isso é muito bom. E traz, claro, dentro da 2015, uma análise de ciclo de vida. E isso é muito importante. Porque lá em 2004, eu pegava a empresa, pegava o interno da organização, e eu tinha ali, né? O que entrava, o que saía, as etapas da organização, enfim, analisava aquilo ali dentro. Agora, na 2015, quando eu analiso o ciclo de vida, eu trago lá todas as análises ambientais, desde a extração da matéria-prima. Então, quando eu tenho uma empresa, eu vou comprar a matéria-prima. Então, da onde vem essa matéria-prima, né? Como é que o transportador age com relação ao transporte dessa matéria-prima? Como é que tu recebe essa matéria-prima? Como é que tu te preocupa com a conscientização de todos esses colaboradores, seja eles internos ou externos? Então, ele se preocupa desde lá da extração da matéria-prima até o final pós-consumo, até o final pós-cliente. Tá? Então, agora uma empresa não pode mais se basear só intramuros, agora ele sai dos muros da organização e tenta buscar fatores que podem influenciar no seu sistema.
certo? Então, agora eu tenho uma responsabilidade ambiental por completo. Antes eu tinha uma responsabilidade ambiental fictícia, né? Porque eu me preocupava com o que acontecia dentro, né? O que acontecia fora não me interessa. 2015 não. 2015, ou tu busca os fatores que são influenciados por ti externamente e também aqueles fatores externos que tu também sofre influência para fazer o teu sistema, ou tu não tem um sistema completo. Tu tem um sistema falho. Tranquilo? Então, isso aí é o que nós chamamos também de desenvolvimento sustentável, né? Avaliar todos os fatores que influenciam. Tranquilo, galera? Galera, vocês estão comigo ainda? Às vezes eu embalo primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, vou indo. Estamos, e eu quero que vocês... Estão aí, beleza, show de bola. Se estão aí, tá ótimo. Se não dormiram, se não foram embora... A gente só tá quieto por causa do calor, né? A gente perdeu até a voz. Ah, velho, hoje nem tava calor. Tava um arzinho fresco na rua, bom para andar, a pé assim. Ficava as 2 horas andando na rua. Tava ou não tava hoje? Tava horrível, mas se ajuda, amanhã vai ser pior. Ah, louco. Não, amanhã nós vamos ficar dentro do balde de gelo, amanhã. Botar a cabeça no balde de gelo e deixa que gritem. Tá, galerinha? Então, olha só. Dito isso, dessa fase aqui, essa parada nessa capa da nossa norma, nós temos uma série de questões trazidas pela ISO, né? O que é importante aqui também, que agora eu observei aqui, ó. Vocês estão vendo que aqui eu tenho os números, né? 7.5.1, 7.5.2, assim por diante, e depois eu tenho o anexo A, tá? O que eu quero dizer para vocês? O requisito da ISO, tá? Então, quando eu vou implantar um sistema de gestão ambiental com base na ISO ou para a certificação ISO, quando eu quero isso, eu tenho que observar os itens numerais aqui, tá? Então, até o 10.3 eu vou observar. Isso é um requisito. Agora, se eu quero buscar maiores informações sobre o requisito, ou seja, como é que eu vou usar esse requisito na prática, o que ele quer dizer com melhoria contínua, o que ele quer dizer com análise crítica, o que ele quer dizer com programa de auditoria interna. Bom, aí eu vou lá no anexo A, tá? Mas, geralmente, quem utiliza muito a norma ISO, geralmente já tem uma familiaridade com tudo isso, tá? Então, já nem vai para o anexo A, já utiliza direto ali os numerais que vão estar todos os requisitos ali. Tranquilo? Bom, dito isso, sempre que nós formos observar os requisitos, observar o numeral, até o 10.3, tá? Bom, vamos lá. Então, ele traz aqui a questão do prefácio nacional, ele fala sobre a Associação Brasileira de Normas Técnicas, ele fala sobre a ABNT 14.001, então ele vai falando sobre uma série de coisas. Pode ver que aqui também ele traz uma parte de escopo em inglês, né? Ele traz aqui algumas informações em inglês. E aí, então, ele fala um pouquinho do histórico e o objetivo de um sistema de gestão ambiental. O que eu quero ver com vocês aqui? O objetivo desta norma é prover às organizações uma estrutura para a proteção do meio ambiente e possibilitar uma resposta às mudanças das condições ambientais, em equilíbrio com as necessidades socioeconômicas. Galera, se a gente quer traduzir isso aqui para o português nosso, aquele português básico nosso, é dizer o seguinte: o sistema de gestão ambiental serve para promover o desenvolvimento sustentável, seja da organização ou seja de uma estrutura global. Olha só que bonito, né? Cai até uma lágrima no zóio do professor. Isso é que é lindo, isso que é bonito. Então, galera, isso aqui nada mais é do que prover um desenvolvimento sustentável. Aqui nós falamos, né? Proteção do meio ambiente tem no nosso tripé da sustentabilidade? Tem, né? A questão socioeconômica, nós temos lá uma parte que fala da questão econômica, né? Do desenvolvimento sustentável. Quando a gente fala em desenvolvimento, geralmente nos chama a questão econômica. E nós temos a questão social, ou socioeconômica, ou socioambiental, como vocês queiram trazer para nós aqui. Então, aqui se está tratando o desenvolvimento sustentável de uma forma diferente, tá? Bom, aí, quando eu tenho essa abordagem, né, esse sistema de gestão ambiental, ele nos dá alguns, digamos, alguns resultados, tá? Que diz o seguinte, tá aqui, ó, proteção, aqui eu não consigo escrever, mas tá aqui, ó, proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação dos impactos ambientais adversos. Quando eu falo em proteção do meio ambiente pela prevenção ou mitigação,
Isso significa que eu estou dizendo o seguinte aqui, ó. Esta norma serve para prevenção e serve para controle. Controle é quando eu gerei, lembra? Quando eu gerei um determinado aspecto ambiental que tem o potencial de causar um impacto ambiental, e aí eu tenho que minimizar ele. Aí eu estou fazendo um controle. Agora, quando eu quero evitar que aquele aspecto surja, eu estou fazendo atitudes de prevenção. Eu estou agindo para que aquele aspecto, por exemplo, uma geração de resíduos, uma geração de emissões, uma geração de efluente, ele não surja. E aí eu tenho uma estratégia de prevenção. Então, observem que o sistema de gestão ambiental ele serve para as duas coisas, para prevenir e para controlar, para mitigar os impactos. Só que para que eu possa prevenir ou mitigar os impactos, eu tenho que conhecer a minha organização e também tudo aquilo que pode influenciar a minha organização, certo? Então, primeira coisa, conhecer a organização e os fatores externos. Isso que eu tenho que saber. Aí, então, eu monto estratégias, lembra da prevenção, lembra do planejamento? Então, eu estou montando uma estratégia para que essa empresa tenha capacidade de, em momentos oportunos, prevenir a geração, seja com uma mudança de mentalidade, seja treinamento funcionário, equipamentos com eficiência, seja com uma mudança de compra de matéria-prima, treinamento dos funcionários, treinamento de pessoal externo e assim por diante. Ou, caso eu não consiga, de fato, ter essa prevenção, eu ter uma estratégia onde eu possa agir de maneira rápida para minimizar ao máximo os impactos ambientais que poderão vir causar a minha organização. Tá? Então, galera, espero que vocês estejam me entendendo. Estou falando rápido aqui, hein? Você sabe que quando eu embalo, eu vou, hein? Então, olha só, mais um. Mitigar potenciais efeitos adversos das condições ambientais da organização. Então, a gente já viu isso, né? Eu posso minimizar tudo aquilo que eu posso causar de, digamos, de ruim, seja ele para o meio ambiente, seja ele por uma questão de condições ambientais, de condições de trabalho, né? Que pode ser aí a questão de segurança, pode ser uma questão de limpeza, pode ser uma série de outras questões. Então, ali eu consigo mapear os meus pontos de risco e agir sobre eles, tá? Então, muitas vezes se discute, né, sobre o sistema de gestão ambiental. A pessoa parece que o sistema de gestão ambiental é uma coisa tão... não é uma coisa palpável, né? Mas observem que hoje em dia, no momento que tu tem um sistema de gestão ambiental, tu tem ali já uma base formada para ter um sistema de gestão de segurança e para ter um sistema de gestão de qualidade também. Então, tanto é que hoje se torna muitas vezes, quando tu tem, ou quando tu implanta um sistema de gestão, seja ele da qualidade, meio ambiente ou de segurança, tu já tem ali uma boa base para implantar os outros sistemas. Aí tu tem um sistema de gestão integrado. Qualidade, segurança e meio ambiente. Porque já tem a mesma base. Então, não, quando eu falar aqui sobre segurança e sobre a questão de qualidade de produto ou sobre outra coisa, não entendam mal. É porque a base serve para tudo. Serve para ISO 9001, serve para a antiga OSAS 18001, que agora, se não me engano, é a ISO 48, se eu não me engano é isso, tá? Que agora o sistema de gestão de segurança agora virou ISO e não mais OSAS, como era antes, e aí nós temos aí um sistema de gestão integrado, tá? Vamos lá, seguindo aqui, ó. Auxílio à organização no atendimento aos requisitos legais e outros requisitos. Galera, eu comentei agora na nossa aula que nós temos a parte obrigatória, que são aqueles, por exemplo, na licença que nós temos as condicionantes que são obrigatoriedades de serem cumpridas, são leis a serem cumpridas, né, legislações, normas, técnicas a serem cumpridas, e nós temos uma outra coisa que não é obrigada a ser cumprida, não é obrigada a ser implantada. Certo? Agora, quando eu tenho um sistema de gestão ambiental, eu tenho aqui uma facilidade em atender requisitos legais. Então, por exemplo, quando surge uma obrigatoriedade do órgão ambiental ou surge uma alteração de lei que me restringe ainda mais a minha atividade, se eu tenho um sistema de gestão ambiental integrado, eu já estou preparado para receber restrições, eu já estou preparado para atender essa legislação. Porque eu já estudei a minha organização, eu já entendi toda a minha organização, já sei quais são as falhas que ela tem, já sei quais são os locais de potencial dano. Então, eu já estudei toda ela.
Quando tem uma lei que vai me restringir, que vai me obrigar a alguma coisa, eu estou preparado. Aí tu senta na cadeira e diz assim, ó, pode vir que eu estou preparado. É mais ou menos isso. Porque eu já planejei, porque eu estou executando, eu verifico a minha empresa constantemente. Eu tenho ali, é sempre uma melhoria contínua do meu processo. Tranquilo? Vamos lá. Outra coisa, aumento do desempenho ambiental. Quando eu falo em desempenho ambiental, eu posso aí considerar indicadores. Eu posso considerar números. Então, por exemplo, eu tenho um lançamento de tantos por cento de um determinado poluente. Agora eu reduzi a emissão desse poluente. Pô, eu reduzi como, né? Então eu consigo aí montar estratégias sobre essa questão do desempenho ambiental. Melhoro meus indicadores, eu melhoro a minha eficiência energética, ou seja, reduzo custos com relação a isso. Eu consumo menos matéria-prima, mas continuo produzindo com a mesma quantidade e a mesma qualidade. Então, tudo isso é desempenho, tudo isso são indicadores, é como se eu estivesse fazendo um balanço de massa e melhorando cada vez mais. Então, eu entrava 10, né? Antes eu gerava 2 quilos de resíduo, agora eu comecei a reduzir, agora é 1,8, agora é 1, agora é 0,5, e assim eu começo a melhorar o meu desempenho. Tranquilo? Então, aumento do desempenho ambiental. Então, veja como é importante, né, um sistema de gestão, tá? E aí, galera, esqueçam ser só ambiental, tá? Esqueçam a questão meio ambiente, entendo isso como uma questão realmente de sustentabilidade da empresa. E eu digo sustentabilidade não também no sentido meio ambiente só. Eu falo sustentabilidade financeira, eu falo sustentabilidade ambiental também, mas eu falo sustentabilidade em termos de clientela, em termos de consumidores. Então, eu consigo ter uma sustentabilidade global da minha organização. Para isso que serve o sistema de gestão. Tá? Então, vocês aí que serão gestores, entendam isso, né? Entendam que quando eu tenho um conhecimento sobre a minha organização, quando eu sei onde é que estão os pontos de falha, eu tenho aí uma ação, um controle maior sobre os meus resultados, tá? Mais aqui, tá? Tem muitas outras coisas, mas vamos aqui, ó. Uma coisa que é importante, comunicação de informações ambientais para as partes interessadas pertinentes. Galera, vem aqui comigo, tá? Vem aqui comigo. Partes interessadas. Respondam. Quem são as partes interessadas de uma organização? O proprietário da organização, os colaboradores e a comunidade em geral. Beleza, Tainá deu exemplos aqui. Nós temos a alta direção, nós temos os colaboradores, nós temos a comunidade externa, né, ou a circunvizinhança, como alguns falam. Galera, nós temos fornecedores é parte interessada, cliente é parte interessada, o consumidor é parte interessada. Nós temos os sócios, nós temos acionistas, quando eu tenho uma empresa que é aberta por ações, por exemplo. Então, tudo isso é parte interessada. Todo mundo que tem um interesse sobre os resultados e sobre a imagem da organização, nós temos aí as partes interessadas, que são chamados aqueles stakeholders, tá? Então, na versão em inglês, a gente falaria em stakeholders. Aqui a gente está falando em partes interessadas. Tá? Então, são todos aqueles que influenciam ou podem ser influenciados pela organização. Tá claro isso? O que é parte interessada? Tranquilo? Então, quando eu tenho um sistema de gestão ambiental, eu tenho ali todas as informações ambientais identificadas. E eu consigo passar para essas partes interessadas de forma mais clara, tudo aquilo que essa organização, então, influencia ou pode ser influenciado. Tá? Então, prover informações de forma eficiente, isso é um requisito da norma ISO. Prover informações. E essas informações, muitas vezes, podem ser através de um outdoor, pode ser através de intra-e-mail, né? Aqueles e-mails internos, pode ser através de murais da organização, pode ser através de e-mails externos enviados para acionistas, para partes interessadas, pode ser comunicação em jornal, pode ser comunicação em rádio, pode ser comunicação em TV, mas eu estou informando todos aqueles que podem ser influenciados pela minha atividade
quais são as condições ambientais da minha organização e o que pode ser alterado no meio ambiente que vai afetar esses caras, que está acontecendo no momento, ou que vai acontecer, ou que tem potencial de acontecer, mas que a empresa está tomando as devidas providências, etc, etc. Ou seja, isso, galera, é conhecer o seu sistema, é conhecer a sua organização. Somente assim tu vai prover informações de forma eficiente. Tranquilo? Espero que sim, tá? Vamos mais um pouquinho? Vamos mais um pouquinho, galera. Não vamos muito, mas vamos mais um pouquinho. Então, olha só, seguindo aqui, falando isso, aí fala de fatores de sucesso, fala aqui, ó, ciclo PDCA, que foi aquilo que nós comentamos agora, tá? Tem aqui uma imagem, né, que dá digamos, uma demonstração de forma elucidativa, né, se a gente pode falar assim, né, do ciclo PDCA. E o que é mais interessante que trouxe nessa versão 2015, que antes não tinha, tá, galera? Essa parte de liderança aqui nessa meiuca aqui, ó, liderança, tá? Então, quando a gente fala em liderança, significa que a alta direção da organização agora é parte importantíssima da implantação de um sistema de gestão ambiental. O que antes, na 2004, isso poderia acontecer, que, por exemplo, a alta direção designar responsabilidades e não precisar participar do processo de implantação ou do processo de melhoria contínua, agora, na de 2015, isso mudou. A alta direção tem que participar ativamente do processo. Ela tem que entender todos os aspectos que estão sendo envolvidos. Os resultados, ela tem que demonstrar para os colaboradores, para as partes interessadas, como que está sendo o processo de implantação, quais são os resultados a serem alcançados, como é que está sendo feito o planejamento, ou seja, mostrar para as partes interessadas os indicadores ambientais do sistema de gestão. Então, hoje não adianta mais o carinha lá, alta direção, mandar fazer e sentar na poltrona e esperar que aconteça, porque agora ele tem que saber do que está acontecendo, ele tem que participar ativamente, ele tem que comandar, ele tem que gerenciar tudo isso. Beleza? Isso foi uma mudança importante também. Tá? E é claro que aqui tem um fator muito interessante também, que traz aqui, ó, questões internas e externas devem influenciar no meu ciclo PDCA. Isso eu comentei com vocês. Não mais é uma análise intramuros. Agora eu saio dos muros da empresa e busco informações além disso. Então eu tenho que saber quais são os riscos da atividade, seja ela por fatores internos, seja ele por fatores externos. Tranquilo? E aí eu vou indo, então, logo depois eu entro na parte de termos e definições, e aí eu começo, então, a uma série de outras questões, tá? Aqui nós vamos encontrar a definição de parte interessada e a definição de autodireção, que foi isso que nós estávamos comentando agora, tá? Galera, dúvidas até aqui? Alguma dúvida? Não? Tranquilo? Para a gente finalizar, vocês lembram que eu comentei sobre políticas ambientais, né? Que as políticas ambientais das organizações, elas são muito semelhantes, elas são muito genéricas, assim, assado, tá? Então, eu vou fazer uma pesquisa rápida no Google aqui sobre políticas ambientais, e aí eu quero que vocês observem junto comigo como elas são semelhantes, tá? Então, eu vou botar no Google aqui, tá? Já vou apresentar minha tela para vocês, tá? Política ambiental. Política ambiental, tá? Deixa eu apresentar minha tela para mostrar para vocês aqui. Apresentando aqui. Então, olha só, política ambiental. Eu vou aqui em imagens, que fica mais fácil a gente observar, tá? Imagens. Aqui eu vou abrir uma, eu nem sei do que eu estou pegando aqui, tá? Mas peguei uma política ambiental aqui. Deixa eu ver se eu tenho outra. Deixa eu ver aqui. Aqui eu vou pegar essa outra aqui também. Vou pegar meio aleatória aqui, tá? Deixa eu ver. Aqui tem uma outra política, me parece, ó. Peguei aqui também. Então, essas três aqui estão suficientes para nós, tá? Então, olha só. Não sei se vou conseguir ver. Vamos tentar abrir isso aqui para a gente ver melhor, tá? Cliquei aqui para a gente ver melhor. Aqui eu cliquei também. E aqui eu cliquei também para a gente verificar essas políticas ambientais, tá? Então, olha aqui, ó.
Política ambiental, todos estão vendo, né? Acredito que sim. Política ambiental da Usinas Reunidas Seresta S.A., empresa do setor sucro-alcooleiro, tá? E aí é o seguinte, ó, assume os seguintes compromissos. Galera, melhorar continuamente seu sistema de gestão ambiental. Melhorar continuamente o seu sistema de gestão ambiental. Qual seria a minha crítica para isso? Tá, que tu vai melhorar, ok. Agora, como é que tu vai fazer isso? Por que tu já não coloca melhorar continuamente o sistema de gestão ambiental, utilizando tais e tais estratégias, focando em tais e tais atividades, buscando melhores tecnologias, enfim, é mostrar de fato como tu vai fazer para melhorar continuamente o processo, o sistema. Tá? Tanto é que tem muitas políticas ambientais, galera, que é um livro, que eles explicam titim por titim como eles vão fazer aquele tópico. É melhorar continuamente? Então, eu vou explicar para vocês como é que eu vou melhorar continuamente. Vou fazer isso, aquilo, outro. Vou buscar responsáveis, vou sempre realizar o melhor negócio, verificar a melhor matéria-prima em termos ecológicos, vou realmente pesquisar, vou alterar a busca da matéria-prima com base em tais e tais requisitos. Quer dizer, eles começam a fazer uma série de análise de fato sobre a melhoria contínua. Isso aqui é genérico. Vocês estão vendo, é genérico. Tá aqui a minha crítica, é genérico. Assegurar o atendimento à legislação ambiental aplicável e outros requisitos subscritos pela empresa. Primeira coisa, galerinha, atendimento à legislação ambiental aplicável. Isso aqui é uma coisa que eu falo sempre. Atender legislação não é obrigatório? É obrigatório ou não é obrigatório? É, né? Cara, se atender legislação é obrigatório, não me coloca genérico que tu vai assegurar o atendimento. Isso é uma obrigação tua. Eu quero que tu me explique o que tu vai fazer de diferente para que, além de atender a legislação, tu me traga algo mais. Pô, apresenta uma política ambiental que me mostre resultados melhores do que só atender a legislação. Porque só atender a legislação nada mais é do que obrigatoriedade. Eu quero além do obrigatório. Eu quero mais que isso. É para isso que serve o sistema de gestão ambiental. E outros requisitos subscritos pela empresa. Então, se a empresa estabeleceu determinadas normas, a empresa, para que seja transportada determinada matéria-prima, determinado produto, a empresa estabelece determinadas normas, e essas normas devem ser seguidas. Então, para que essas normas sejam seguidas, será realizado treinamento com terceirizados, né, com os motoristas que vão levar carga e assim por diante. Ou seja, eu estou demonstrando como que vai ser feito o atendimento a essas normas empresariais. Conhecer os aspectos e impactos ambientais relacionados às suas atividades. Bom, isso deveria ser uma obrigação, né? Porque se eu não conheço os aspectos e nem os potenciais impactos, eu não conheço a minha organização. Certo? Eu não conheço. Porque eu não sei o que eu gero, eu não sei que tipo de impacto eu posso causar, então isso aqui é quase uma obrigatoriedade. Aprimorar os processos, produtos e serviços visando a prevenção da poluição. Poderia escrever um pouco mais, né? Vai prevenir a poluição como, amigo? Como é que tu vai aprimorar os processos? Vai buscar uma tecnologia nova, vai fazer manutenção frequente, vai montar uma equipe que vai analisar constantemente o processo. Como é que tu vai fazer isso aí? Isso aqui é uma política genérica. Tranquilo? Dito isso, vamos tentar outra. Aqui cai a internet. Aqui tem uma. Ó. Será que eu vou conseguir abrir isso? Vou tentar ampliar. Aqui, ó. Aqui. E tem uma. A Reciclo Inteligência Ambiental S.A., empresa especializada na gestão do ciclo de vida de equipamentos eletrônicos. Tem como compromisso desenvolver suas atividades por meio dos seguintes objetivos. Aí ele fala, ó, contribuir com a diminuição da necessidade de extração de recursos naturais por meio da reinserção da matéria-prima e reuso, originada através da gestão inteligente de resíduos. Pô, ele está dizendo como é que ele vai fazer, né? Cumprir com os requisitos legais aplicáveis às suas atividades. Isso aqui me parece igual a outra, né, Bruno? Então eu posso pegar aquilo que a outra falou e aplicar aqui, tranquilo. Ficou claro, né?
Depois, aprimorar seu desempenho em relação às questões ambientais, melhorar indicadores, melhoria contínua do processo. É isso que ele está querendo dizer. Então, eu consigo associar uma com a outra. Então, nós temos aqui algumas coisas que, aqui em cima eu tenho, parece que vai andar o negócio de uma forma diferente, e aí aqui já começa a ter aspectos genéricos de novo, tá? Esse aqui não está querendo carregar. Vamos ver se a gente consegue carregar agora. Aqui tem outras políticas, ó. Vou pegar uma outra aqui, ó. Vamos ver se aqui vai abrir. Aqui abriu grande, ó. Aqui abriu grande, vamos ver. Olha só, galera. A política ambiental da Solve estabelece as diretrizes pelas quais a empresa busca o processo de harmonização dos relacionamentos. Tá. Desenvolver as atividades de destinação de resíduos dentro do território nacional, priorizando a melhoria contínua e prevenção da poluição. Genérico, concordo? Atender rigorosamente a legislação ambiental aplicável. Não espero menos que isso. Normas, regulamentações e outros requisitos específicos. Cara, eu não espero menos que isso da organização. Monitorar os impactos relacionados às suas atividades, produtos e serviços, em harmonia com as partes interessadas. Olha que trazendo partes interessadas juntos. Mas, galera, tem coisas aqui que a gente não espera menos de uma empresa. Não importa se essa empresa tem um foco em sustentabilidade ou não tem. Ela tem que ter isso. Isso é uma obrigatoriedade de lei. Tá? Promover a comunicação interna e externa desta política ambiental. E todos os resultados ambientais relacionados com a transparência e presteza. Transparência e presteza. Certo? Então, como é que ele vai fazer isso, né? Como é que ele vai comunicar? De que forma? Como é que ele vai receber o feedback da comunicação? A comunicação, afinal, está chegando nas partes interessadas, não está chegando? O que está faltando para chegar? A parte interessada está entendendo a comunicação, não está entendendo? Então, tem coisa para escrever aqui. Por isso que eu acho que a política ambiental tem que ser algo completo. Tá? Mas essa é uma crítica aqui do prof. Tá? Vocês podem ter de uma forma diferente. Então, aqui vocês viram que eu apresentei para vocês aqui muitas políticas ambientais que podem ser aplicáveis para uma ou para outra empresa de forma genérica. Tá? Galera, ficou claro para vocês aí? Entenderam? Alguma dúvida? Tranquilo? Se vocês não têm nenhuma dúvida, galera, eu encerro por hoje. Na próxima aula, então, a gente segue falando da ISO. Nós ainda vamos ter pelo menos mais duas aulas falando da ISO. E aí, depois, nós vamos falar sobre auditorias. E, por fim, nós fazemos uma outra avaliação. Tranquilo, galera? Então, eu vou parar aqui a nossa gravação, interrompendo a nossa